Que lindo, né? Toda essa riqueza natural traz um imenso bem-estar e deixa os dias mais agradáveis. Então, vamos aproveitar para saber como vai ser a primavera este ano? Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Ana Vitória Caxias. Boa tarde, Ana. Me conta mais sobre a primavera. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, hoje oficialmente começa a primavera, aí a estação das flores. Muitas pessoas aí esperando o céu azul, clima mais ameno. Mas será que a estação vai seguir isso mesmo? Para a gente saber melhor se vai mesmo essa estação ser de céu azul, de temperaturas mais amenas, eu converso com o Guilherme Borges, ele é meteorologista. Guilherme, conta pra gente o que o pessoal de casa pode esperar da primavera de 2025 em termos de clima. Boa tarde. Boa tarde. Então, geralmente a primavera ela marca essa transição, né, para o verão. Então a gente começa a ter chuva mais presente, as temperaturas se elevam também nesse período com mais facilidade. Então a tendência para essa primavera de 2025 é que a gente tenha uma condição de chuva aumentando agora, né, gradativamente, até ela é mais chuvosa mais para o final dela, quando começa efetivamente o verão. As temperaturas também se elevam um pouco mais para o final dela, mas agora a gente já começa a ter essa questão de dias maiores, mais incidência de radiação solar. Isso contribui também principalmente para o aumento das temperaturas. E olhando principalmente na previsão mesmo, a fino, aqui para a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e toda a região do litoral norte, a gente deve ter essa condição de chuva mais dentro da média, um pouquinho acima da média, as médias já são mais elevadas, né? Então a gente deve começar a ver aquelas pancadas de chuva bem características de verão, né, que vem mais para o final da tarde, que dão uma amenizada naquele tempo mais quente, e as temperaturas devem ficar entre a média e um pouquinho abaixo da média. E eu te explico por quê. A gente deve ter algumas frentes frias passando por aqui, além de trazer chuva, ela traz a redução nas temperaturas. Mas essa redução das frentes frias agora na primavera, elas são bem mais comedidas em comparação às frentes frias que a gente viu no inverno. Então a tendência é que a redução seja mais dentro da normalidade mesmo da estação. E a previsão aponta alguma influência de fenômenos climáticos como Laninha sobre a região de São José? O que acontece? A gente tem uma possibilidade sim da estabilização do Laninha, mas no último boletim da NOAA, que é a agência americana que regula, eles colocaram a estabilização desse fenômeno de fraca intensidade e ali para o final da primavera. Final da primavera e início do verão. Então, principalmente os efeitos em questão mais diretos do clima não devem ser tão significativos, tá? A gente pode ter algumas frentes frias passando de maneira mais frequente, até um friozinho um pouco mais tardio na primavera, né? Mas, de maneira geral, os impactos não devem ser tão significativos no clima aqui da região. E existe alguma mudança atípica em relação a outras primaveras que a população precisa ficar atenta? Essa primavera vai ser um pouquinho diferente da do ano passado. Se a gente lembrar os últimos 2 anos, por exemplo, a gente teve a primavera caracterizada por muitas ondas de calor, aqueles períodos de temperatura acima da normalidade. Isso deixou a chuva muito irregular, porque geralmente na primavera a gente tem aquela chuva mais presente, característica de pancada já, tá? E para essa primavera a gente deve ter uma característica mais de primavera mesmo, que é temperaturas já elevadas, mas não tão elevadas. A gente pode ter algumas ondas de calor, sim, mas a tendência é que a gente tenha essa condição de pancadas mais presentes, que vai ser diferente dos últimos anos que teve esses períodos de calor deixando a chuva muito irregular. E você falou que a gente vai ter estabilidade de temperatura, com bastante calor. Como que essas mudanças podem impactar no dia a dia da população? Geralmente essas pancadas de chuva agora, né, elas impactam porque vem geralmente à tarde. Então, geralmente a logística à tarde fica um pouco prejudicada. Geralmente ela é uma estação de transição, né, chuvosa, seca para chuvosa e depois ficando mais chuvosa no final. Então, ficar mais atento à previsão mesmo de curto prazo para não ser pego de surpresa em questão, né, dessa chuva que vem mais forte, também essa questão nas temperaturas que ficam mais elevadas agora, né? Usar roupas um pouco mais leves para ajudar e manter a hidratação, porque querendo ou não, temperatura mais elevada ajuda a desidratar o corpo de maneira muito mais rápida. É isso, Guilherme, muito obrigada. Ju, então ficar atento aí nessa primavera que está chegando, nas dicas que o Guilherme deu pra gente. E a primavera, né, eu comentei que é a estação das flores. E você aí no estúdio, qual que é a sua flor preferida? Eu adoro orquídeas. E você? Ana, a minha flor preferida é a flor de hibiscos, inclusive eu tenho uma tatuada aqui, viu? Obrigada pelas informações de hoje.